aluno, olá aluna, vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje com o tema a descoberta das vitaminas. Vamos entender aí como que os cientistas começaram a observar aí algumas doenças e começaram a perceber que isso vinha da deficiência de algum nutriente, né, que vinha da alimentação das pessoas. Então vamos entender um pouquinho sobre isso. É sabido que desde a antiguidade o ser humano já sabia, né, que certos alimentos ajudavam a curar determinadas doenças. Para vocês terem uma ideia, no Egito Antigo, por exemplo, já se sabia que o fígado de boi podia curar o que nós conhecemos como a cegueira noturna, tá? Mas nem sempre era possível descobrir quais alimentos podiam resolver alterações relacionadas à carência, né, de nutrientes, ou mesmo identificar que doenças eram essas, ou seja, que estavam relacionadas. Então, na época conhecida como a Era das Grandes Navegações, né, que durou aí aproximadamente o final do século XV e terminou aí no início do século XVII. Nessa época, os portugueses, seguidos depois por navegadores espanhóis e outros europeus, que já possuíam melhores embarcações e instrumentos de navegação, começaram a expandir o seu comércio com outros continentes e formaram então grandes impérios coloniais. Em determinado momento dessas viagens, que eram longas, a dieta passava a ser limitada a carne salgada e bolachas de farinha de trigo ou centeio. E aí existia a falta de alimentos ricos, né, em vitamina C, que fazia com que muitos marinheiros morressem, né, depois de sofrer aí hemorragias nas articulações e nas gengivas. Então, em 1747, o médico escocês James Lind notou que a ingestão de frutas cítricas poderiam prever ou prevenir aí este problema, mas naquela época nem todos aceitaram este fato, achando que bastava manter a questão da boa higiene e a prática de atividades físicas durante aí as viagens, né? Outro caso, né, que foi observado foi o de certas regiões da Ásia, onde muitas pessoas alimentavam-se apenas ou principalmente de arroz polido, que é aquele arroz sem casca, e aí com isso acabavam adquirindo a doença que hoje conhecemos como beriberi, né? E em 1884, o médico Takaki observou que entre marinheiros com dieta variada havia muito menos beriberi que entre aqueles que comiam praticamente só arroz. Então, no entanto, Takaki não soube identificar o responsável pela doença, mas ele já viu que existia uma relação ali. Em 1912, o bioquímico polonês Casimir Funk descobriu um composto presente na casca do arroz que prevenia o beriberi, e foi esse pesquisador que propôs o termo então de vitamina para a substância, né? Os estudos em animais e o desenvolvimento de novos instrumentos de análise química possibilitaram, né, aos poucos, o esclarecimento aí das estruturas químicas das vitaminas. E é por isso que cada vez mais a gente vai identificando aí a sua composição química e os seus compostos. Esse trabalho, então, foi feito por um grande número de pesquisadores, e essa é uma característica importante na investigação científica. É uma atividade coletiva que ocorre por meio da interação entre grupos de pesquisas formados por muitos pesquisadores e todos discutindo e divulgando os conhecimentos produzidos. Então, fico por aqui e aguardo vocês aí numa próxima oportunidade, e bons estudos!